Fala pessoal, estamos começando o primeiro episódio de 2026. O primeiro. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo Khaled. E aí, ô cheguei. fofinho? E aí? Como foi seu final de ano? Meu final de ano foi muito treino, É mesmo? dieta, videogame e soninho. Não, você engordou. Não engordei. E você sabe disso. Eu provei pra você que eu não engordei. Eu consegui emagrecer nas festas. Eu fiquei feliz. Bati minha meta, meu filho. Você vai dar benção pro pai Não vou agora? dar- não pode parar com esse papo, velho. Sério, você já me irrita no primeiro episódio já. Dá benção. Eu tô fazendo pra te humilhar, não é pra perder uns pezinhos também, que eu sou... Quando você me humilhar e mostrar que eu tô errado, eu vou Olha, falar de nada. Vai ser o melhor dia da minha Não vida. tem problema, cara. Essa é a minha meta. E ó, hoje vai ser um episódio muito bom. Que a gente até vai ter que controlar aqui. Acabei de falar isso, senão vai ser 2 horas Cara, de episódio. é um episódio, e vai ser um episódio importante pra quem tá começando e que quer trocar de emprego, quer se reencontrar no LinkedIn, quer fazer, porque essa convidada, ela é especial. Ela é. Ó, Ela é. ela iniciou sua trajetória em 2011, passou por um escritório de advocacia RH, transformou sua curiosidade em método, analisando padrões. Ela é nossa queridíssima Giovana Cordeiro. Vem pro mergulho profundo conosco hoje. E aí, Gê, beleza? Gente, muito obrigada por esse convite. Estamos e realmente começar esse ano já com novas metas. 2026 diferente, mudança da carreira. Muito obrigada por estar aqui. Vai ser Todo o máximo mundo. poder Vai ajudar, compartilhar aqui com a galera, né? Eu trouxe até a Amanda, que a Amanda precisa se reposicionar. Eu falei, Amanda, hoje é seu dia. É o seu momento. É o seu momento. Já. É, mas você se lascou porque ela analisa comportamento, velho. Ela já cantou toda a sua bola. Ela deu uma caguetada. Você se deu mal, velho. Você É. se deu mal. Ela deu uma caguetada. ali. Inclusive, ela vai ter que contar como que ela fez pra selecionar o marido dela. Vai ter que Ela contar. vai ter que contar, você vai ter que contar, Mano, você vai ter que se- contar. Eu acho que você vai mudar, mas vai ter uma outra vertente do Vai seu ser uma negócio. transição de carreira. Vai ser. Você vai abrir uma agência de casamento com isso. Você vai ter um novo business. A partir daqui, você vai ter um novo Em business. nome do Senhor Jesus. Assim seja. Eu digo isso, Gê, porque você também é especialista em comportamento, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente de você, das suas especialidades. Bom, primeiramente eu tive um contato com comportamento muito novinha, porque a minha mãe, ela falava assim, que o fato dela ser de ser de leão e eu ser escorpião, a gente nunca daria certo. Aí eu comecei a estudar astrologia. Então eu comprava várias revistinhas e aquilo ali já me despertou uma curiosidade de entender que cada pessoa funciona de uma forma. Em 2019 eu conheci o Corpo Explica, que é uma escola maravilhosa, ela é comandada pelo Elton Euler. E ele mostra que nós somos o resultado do que nós fomos quando éramos crianças. Das nossas experiências, Exatamente. Então, é aquela criança que sempre tá chorando e a mãe vai lá, dá o peito, dá mamadeira, dá uma Eu. comidinha. Nossa, isso é muito real, velho. E É aí, você. essa criança, o sistema nervoso dela entende que quando eu tenho qualquer coisa, basta eu usar a boca que isso vai me satisfazer. Então, eu vou comer, ou eu vou beber, ou eu vou fumar. E aí, eu entendi que as pessoas, elas têm recursos e dores. E essas dores conversam muito com o nosso perfil comportamental. E eu, com esse conhecimento, eu trouxe muito para a área de carreira. Porque tem pessoas que têm a síndrome do impostor, são pessoas inseguras, pessoas que elas não têm uma Calma aí. noção. O episódio é sobre mim hoje? Só pra Se fazer. a carapuça servir na Ela Só pra serviu saber. muito, não é que serviu na cara, serviu no corpo inteiro, Só pra velho. saber mesmo, porque aí eu fico sentado ali. Não, vai participar, vai fazer bem pra ti também. Então, eu entendi que o negócio não era só o currículo e nem o LinkedIn. Isso aí. Tinha muito mais coisas por ali. Eu atendo muitas pessoas hoje que estão na área de liderança. Então, são gestores, gerentes, coordenadores, diretores também. E eu percebo que essas pessoas, elas estão num caminho de sempre estar apagando incêndio. E quem muito apaga incêndio, emburrece. Porque se eu sempre estou resolvendo o mesmo problema, eu não tenho espaço para aprender uma coisa Você não tá nova. estudando, né? Exatamente. E aí, o comportamento me ajudou muito nisso.
Então, eu vejo que essa pessoa tem um perfil mais de esquizoide, que significa que na gravidez ela sentiu ali um desconforto no útero da mãe. Então, essa pessoa, ela tem essa tendência de não querer se mostrar muito, mas são pessoas muito criativas. Então, a gente vai identificando esses padrões comportamentais e, obviamente, resgatando a autoestima dessas pessoas. É muito legal esse trabalho, assim. Viu? Você não pode brigar comigo quando eu faço dieta, porque lá em casa, quando tudo dava certo, a gente comia. Quando tudo dava errado, a gente comia também. Mas eu tô mudando essa chave dele, porque agora comer pra ele tá sendo um choque, gente. Aí ele tá conseguindo mudar isso. Não, eu gosto de comer. Eu só tenho uma meta melhor, que é estragar você. Mas, ô Khaled, uma coisa que é interessante, aquela conversa que a gente teve do se permitir, lembra? Lembro. O oral, quando a gente entra nesse assunto, por exemplo, o oral, ele, não tô legal, eu vou comer, vou me permitir. Ou eu tô muito feliz e vou me permitir. E aí, isso é uma coisa que me ajudou a emagrecer, que foi realmente pensar, eu vou me permitir hoje. 2 pontinhos. Por quê? Vale a pena mesmo? Você tá há muito tempo, assim, você precisa mesmo? É aquele pensamento do comprar, né? Eu tenho, eu preciso, é realmente necessário. Então, quando a gente tem essa noção comportamental, fica muito mais fácil a gente se fazer essas perguntas. Então, eu mesma, às vezes me questiono, será que é a minha síndrome do impostor que tá falando que eu estou tão nervosa ou realmente eu não sei isso? Não, se eu não sei, eu vou aprender porque eu tenho um perfil autodidata. Então, quando a gente entende esses mapeamentos dos nossos perfis, nossa, fica muito mais simples. O autoconhecimento é extremamente importante. Eu vou compartilhar com você uma experiência que eu tive e aí eu queria que você discorresse sobre isso. Há uns anos atrás, eu e o meu sócio, o JK, não o Khaled, a gente fez uma imersão com um cara muito bom de mercado, inclusive tô pra convidar ele aqui, que é o Marucho. Nossa, o Marucho é legal, é demais, o Marucho é um cara sensacional. E aí lá, a ideia era ele passar os conhecimentos dele de consultoria de e-commerce. Só que o perfil dele é um perfil muito humano, então ele é técnico, mas ele é muito mais humano. Então, dentro da consultoria dele, ele usa muito empatia, ele usa muito conexão, Então, uma das coisas que ele quis entender, meu e do JK, era o nosso perfil comportamental. E aí ele fez um teste que é daquele disco, sabe? Aquele... Disque, né? Disque, alguma coisa assim. Só que isso há, sei lá, 2014. E aí a gente respondeu aquela série de perguntas e tal. O seu deu de um cachorro na nervoso. Qual foi o resultado que trouxe? Eu tinha a minha visão. A minha visão era de que eu era um cara gente boa pra caramba, que eu era... Não, a minha visão. Que eu era um cara com todo mundo, que eu era mó bonzinho com todo mundo, que eu era paizão, que eu era mó suave. Essa era a minha visão. Minha visão do Rafs. Que distorcida, hein? Era assim que eu vi o Rafs. Distorção de imagem. Quando eu recebi o teste, saiu o teste, ele falou assim, Rafa, como que você se vê? Eu falei, não, me vejo assim, porque, pô, quero ajudar todo mundo, né? Eu tô sempre ali conversando com todo mundo, eu sou esse cara da hora. Aí ele falou, então, deixa eu te falar deixa eu te falar um negócio. As pessoas, elas te verem desse jeito, assim, como que era que as pessoas me viam? Como um general, como um meio escroto, porque eu não filtro muito o que eu falo. Só um pouquinho. Com pouca empatia, porque eu não ligo se eu vou magoar quando eu falo. E... que mais que era? Não lembro. Eu sei que era tipo assim, era mandão. E você falou hoje, tipo, você tem um perfil dominante, ele identificou ali. Ele falou, e você é um cara que, putz, você quer estar ali meio que no comando das coisas. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, não é você tá confundindo, é eu? Sou eu? Aí ele falou, Rafa, é você. E aí, a partir dali que eu comecei a entender. E aí eu comecei a ir mudando algumas coisas. Algumas coisas eu fui obrigado a aceitar, outras coisas eu melhorei. Por exemplo, a maneira como eu falo com as pessoas. Eu tenho já um jeito mais grosso, mais turrão, e eu já sei que eu por exemplo, se eu for conversar com você, e você estiver fazendo alguma coisa, sei lá, putz, você pediu um conselho pra mim. Eu vou te responder seu conselho. Eu não vou ligar nem um pouquinho se machucar. Mas aí vale a pena você fazer aquela pergunta. Isso. Mas eu posso ser bem sincero? Isso aí. Só que eu não tinha isso, entendeu? Exatamente. Mas eu vou te ensinar nem fazia essa pergunta. Uma frase legal que eu aprendi, porque eu também tenho o mesmo perfil dominante. Você quer que eu te dê um conselho ou você só quer que eu te ouça? Pergunta perfeita. Isso me salvou de muitas amizades. Não,
Sabe por quê, Dá pra Gê? você Porque utilizar quando a isso pessoa aí. falava isso, eu não tinha esse filtro, eu não fazia nenhuma pergunta e só falava. Porque é normal Beleza, você ser você, é isso. beleza, Quando a gente eu acho tem que uma é isso. visão externa, isso muda muito. Por exemplo, mas eu sempre sou um cara muito legal. É claro que não, na verdade, as pessoas veem que eu sou um cara legal. É claro que vocês veem que elas, na verdade, é claro que elas vão ver que você é um cara legal e você tem essa visão. Porque, na verdade, o que elas veem de você é esse general. Então, se elas não te acharem legal, você não vai ser legal. É uma visão distorcida, entendeu? Só que, qual é o resultado de tudo isso? Com esse autoconhecimento, eu consegui mudar algumas coisas, melhorar outras e aceitar outras. Entendeu? Então, eu comecei a tomar mais cuidado do jeito que eu falo. Eu comecei a tomar cuidado com a cara que eu faço, porque eu sou muito expressivo. Então, no ambiente, cara, se eu não gostar de alguma coisa, não é que eu fico aqui um cara de paisagem, eu fecho a cara. E isso me atrapalhava muito e eu não percebia. E não sabia nem o que era. E não sabia o que era. E aí você só muda, né, Gê? Se você vê que tem algo errado. Eu sempre falo isso pra ele. E isso me ajudou, né? Hoje eu sou uma pessoa melhor, não sou uma pessoa fácil, eu sei disso, eu tenho essa consciência, mas pelo menos eu tenho consciência. É importante. O que já dá pra trabalhar, né? Na verdade, eu digo que... Olha que alívio. Vou agradecer o Marucho. É importante a gente ter conhecimento, mas através do conhecimento, isso nos trazer uma clareza de como as pessoas nos veem. Uhum. Eu percebo de estudar tanto autoconhecimento que por muitas das vezes a gente tá preso no que a gente acha, no que a gente pensa e de como eu sou. Não tem ninguém pra te tirar de lá, né? Exato. Exatamente. E aí é interessante quando a gente começa a perceber como as pessoas nos veem. Vou te falar uma coisa. Quando eu tava nesse processo de autoconhecimento, porque eu comecei a trabalhar como mentora de carreira em 2018. Então, em 2019, eu comecei a atender. Porque eu comecei assim. Eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, porque por ser dominante, eu sou um pouco, como é que é a palavra? Insubordinada, né? Então, às vezes a pessoa vem me pedir um negócio que eu olhava e falava, cara, não faz sentido. E aí, quando foi que bateu isso? Eu fiz um processo seletivo na empresa que eu trabalhava, chamei uma média de 18 pessoas, e aí eu, RH, pensei, já contratei as 2 pessoas, eu vou mandar um e-mail para as outras pessoas que se dispuseram, vieram aqui no espaço, falar que a gente não vai contratar. E eu ia ficar até mais tarde. Aí a minha chefe olhou e falou assim, o que você vai fazer, Giovana? Falei, vou mandar mensagem pra galera, falando que não passaram, né? Não tinha chat GPT na época, Sim. então eu usei toda a potência do meu cérebro Pra fazer um corte. pra fazer um uma texto mensagem legal. legal, né? E aí ela falou assim, Giovana, me poupe. É óbvio que se a pessoa não receber a mensagem no tempo que você falou, ela vai entender que ela não passou. Eu falei, não, peraí. Aí já vira chavinha, né? Aí aquilo me pegou num negócio de valor De mesmo, valor, isso mesmo. sabe? Que eu olhei e falei assim, caramba, mas quando eu estava lá fazendo entrevista... Eu queria receber uma resposta, eu queria né? receber, é justo, né? A pessoa fala assim, olha, eu gostei, mesmo que seja clichê, mas fale, né? E aí, eu lembro que deu uma semana, eu fui no banheiro e eu falo que eu tive uma conversa com o meu eu do futuro, aquele dia, porque eu me olhei, eu tinha 23 anos, eu falei, Giovana, é o seguinte, você não tem um namorado, que eu tava realmente encalhada, mesmo se eu quisesse namorar, eu não conseguia, você não tem filhos, você mora com seus pais, o que você mais tem é tempo, investe. Eu me olhei no espelho e falei isso, investe tempo, sai daqui, você não vai ganhar nada. Pedi as contas, literalmente, era um PJ, uma mão na frente e outra atrás. E eu digo que pra viver, a gente precisa ter 20 segundos da mais pura coragem. Cara, você tem que ser corajoso, vai. Tem uma teoria que diz, dos vikings, né, que eles queimavam os barcos. Quando eles chegavam, cara, queima o barco. Porque se a gente queimar o barco, não tem nada que eu possa fazer não ir pra frente. Pedi as contas, enfim. E aí eu fui pro LinkedIn. Né, o LinkedIn é o meu carro-chefe, hoje nós somos mais de 331 mil seguidores lá na plataforma, um bando de leoa, né, na verdade é a minha tribo, né? E aí eu comecei a fazer o quê? Análise gratuita, porque eu queria entender o que as pessoas estavam errando. Comecei a fazer essa análise e eu não oferecia serviço, as pessoas começaram a pedir para eu fazer. Então, já que você sabe tanto, faz para mim, eu pago. E aí eu comecei a fazer. Então, em 2019, eu comecei a fazer as mentorias.
E é ali que eu percebi a necessidade de ter esse entendimento comportamental, por que que a pessoa faz isso, por que que ela age dessa forma. Então, esse meu contato, essa minha vivência com o comportamental, ela vem, obviamente, muito do autoconhecimento, porque eu sempre precisei me autoconhecer. Esse negócio da pessoa chegar e falar assim, eu conheço a Giovana e ela sempre foi assim. Cara, esse sempre é muita coisa. Muita coisa, muito amplo, Mas né? eu mudei muita coisa. Então, eu fui entendendo como as pessoas me viam, como as pessoas, o que elas pensam sobre mim. E aí, nesse processo, eu perguntei pra uma amiga assim, Gabi, qual que é meu maior defeito? Aí ela olhou, e eu pensei que ela ia falar os que eu já conhecia. Ela disse assim, Giovana, seu maior defeito é que você não tem bom senso. Eu falei, nossa. Que pesado, né? Falei, nossa. Na cara não, pra não estragar o velório. Né? E eu lembro até hoje a cena. E eu falei, como assim? Ela, G, você quer falar, você quer colocar suas verdades em situações que não cabe. Às vezes você quer chegar, quer ser sincera, quer falar mesmo. E o dominante tem isso. Viu, Dessa Rafa? fala Não, eu tô direta. melhor. Essa fala direta. E aí, o curioso é que depois que ela me falou isso, eu comecei a repensar. Veio, o ano passado foi 2025, né? Então, no começo do ano de 2025, estou eu com a minha sobrinha mais de 20 anos, falou a gente conversando, ela, tia, vou te falar uma coisa. A senhora é a pessoa que mais tem bom senso que eu conheço na vida. Aí eu olhei pra ela e eu falei, mal sabe, foi meu maior defeito. Eu vejo que quando a gente tem pontos a melhorar, a gente tem que fazer deles as nossas habilidades. Por exemplo, você que é dominante, eu sei de uma coisa que te irrita. Pessoas que não têm o mesmo ritmo que você. Nossa. Deixa ele responder. Pra não falar que a gente basicamente combinou. aquela pessoa que fala assim, caramba, meu, eu faço em 30 minutos. A pessoa... Então, o que que eu ensino? Uma vez meu sócio brigou comigo, eu vou te falar. Então, o que que eu falo? Se você faz em 30 minutos, coloca o prazo pro outro de 2, 3 horas. Nesse nível, não dá pra colocar, mas eu faço em 1 hora, eu faço em 30 minutos, eu vou dar 1 hora pro cara. Não. Dá um espaço maior. Deixa clara a meta, a entrega que você quer. E não olha do jeito que a pessoa faz. Vai viver sua vida. Então, quando a gente começa a entender como a gente funciona e sabe onde irrita, a gente não pisa ali no É explosivo. verdade. Entende? Então, você se torna um líder melhor, você consegue ter um acompanhamento melhor e, principalmente, você se sente melhor. É. Porque aí você É evita... paz, né, com você Cara, mesmo. eu não sou orgulhosa, eu peço desculpas numa boa. Eu erro, falei uma coisa que você não gostou, Khaled, me perdoa, não foi por mal, mas eu odeio pedir desculpas. No seguinte do quê? Pedir desculpas de um erro que poderia ser evitado e eu sei que também. poderia ser. Tipo assim, tem coisa que a gente não sabe. Sei lá, eu vou brincar com a sua careca, é um trauma pra você. Uma vez eu brinquei com o Rafa, falei assim, quando você terminar de lavar o rosto? É quando termina, assim? Porque a gente sabe que é o cabelo, né? Porque só tem, depois dos olhos só tem testa, né? Por exemplo, esse é o tipo de coisa que eu tô vacilado, porque o que o JK e esse aqui me zoa, não tem como eu tô trauma disso. Exatamente, mas vamos supor que é um tema Aham. difícil pra você. E aí, talvez fulano me disse, mas você não falou diretamente. Uhum. Eu consigo falar, eu não sabia, me perdoa. Eu jurava que eu tinha essa intimidade. Não Uhum. foi por mal. Mas somente com o poder do autoconhecimento É pra gente verdade. chegar nesse nível de conversa. Ainda mais quando o assunto é carreira. É. Principalmente em ambiente corporativo. Porque hoje, eu não gosto de fulano, não vou trabalhar com fulano. Eu não gosto de ciclano, então eu vou fazer do meu jeito. Então, também tem muito isso e fala muito também do comportamental. O que você falou anteriormente, uma vez eu tenho. Tinha muito. Hoje eu tenho um pouco ainda, mas agora eu tomo cuidado justamente pelo que você falou, né? A questão do autoconhecimento. Você falou que é autodidata, né? Uhum. Eu também sou autodidata e eu aprendo muita coisa Muito sozinho. rápido. Né? E pego rápido, coisa técnica que tem que mexer, eu pego fácil. É monstruoso. Eu pego fácil. E, cara, eu tinha uma mania de medir as pessoas com a minha régua. Que foi isso que o JK falou. Eu falei, pô, Jota, mas os caras não conseguem fazer o negócio, cara. O negócio é simples de fazer. Tem que fazer, velho. Qual que é a dificuldade dos caras? Aí o Jota respirou, falou, Rafa, vamos trocar uma ideia aqui, velho. Você não pode ficar medindo as pessoas com a sua régua, porque senão você vai se frustrar, cara. Entendeu? Uma coisa é o que você faz. Por exemplo, tem outras coisas que você tem dificuldade. E tem coisa que eu tenho muita dificuldade e eu fico extremamente frustrado. E aí, se de repente, nessa que eu tô frustrado, a pessoa pisa mais na minha cabeça, putz, eu vou ficar mega chateado.
Apesar de não parecer, eu fico chateado também. Fica. Né? E eu acho que essa foi a principal mudança na sua vida, foi você parar de medir as pessoas com a sua... Eu parei de fazer Só isso. régua. Eu parei. Agora eu tomo esse cuidado. Eu vou, sento com a pessoa, pergunto, né? O Gui mesmo. O Gui, no começo, ele tinha bastante dificuldade de guardar as coisas, né? Então ele perguntava mais de uma vez. Como eu tinha trabalhado isso, se fosse antes, eu ia ficar extremamente irritado. Falar, caralho, velho, mas de novo ele tá perguntando esse tipo de coisa? Nossa. Mas não, velho. O que eu entendi? Eu falei, ele tem dificuldade, cara. Eu vou sentar com ele, mas ele era muito esforçado. Isso que o Gui me ganhou com isso, com o esforço dele. Eu vou fazer o seguinte, ô Gui, vamos fazer um intensivinho aqui, velho? Traz aí todas as dúvidas que você tem. Demorou. Aí ele trouxe, a gente sentou. Eu fiquei acho que 1 ou 2 semanas direto, falando quase todo dia com ele. Ele não teve mais problema. Entendeu? Agora, se eu fosse o perfil de antes, eu teria ficado irritado, teria respondido e não teria resolvido o problema do Teria Gui. mandado embora e contratado outro diferente e permanece nesse erro. isso aí. Isso é muito Exatamente. comum no dominante. Tanto que eu até falo, né? Eu sou uma pessoa de perfil dominante e quando eu fui contratar para trabalhar comigo, isso em 2024, foi quando caiu a minha ficha, eu falei assim pra minha sócia, eu falei, ó, não dá pra gente contratar uma pessoa que seja tão devagar, mas também eu preciso de uma pessoa que seja esforçada. Não precisa ser o papaléguas, tá tudo certo. Mas que seja uma pessoa que queira a mudança. É isso mesmo. Porque é muito diferente. O tal do brilho no olho que se falava antigamente, e hoje até querem traduzir numa visão de dono, senso de dono, que funcionário tem que ter senso de dono. Ele tem que fazer as responsabilidades dele, que isso seja claro para ele. Mas quando a gente entende que a minha equipe, ela vai de acordo com o que eu estou dando a ela, e isso é primordial. Eu tenho ano passado a gente fez um trabalho de reestruturação de equipe, e uma coisa que foi muito curiosa, que a própria pessoa que contratou ele falou assim, Giovana, ou essa equipe anda, ou eu vou demitir todo mundo e contratar a galera nova. Eu falei, uai, mas por quê? Porque a galera não anda no ritmo. A terapia Aí é na foi visão dele. Na visão dele. Na né? visão foi dele, na né? visão dele. Aí nós fizemos o quê? Fiz teste com todo mundo. Depois do teste com todo mundo, a gente fez reunião com cada pessoa e viu que o problema era exatamente isso. Era a régua que ele usava. É. Né? E aí a gente conversou com ele. Falou, olha, é a régua que você está usando. A sua equipe, ela é de conformidade. Você não tem trabalho que é minucioso, que precisa de planejamento. Eles sim, então coloca essa galera. Por exemplo, uma coisa que eu odeio. Cara, eu odeio com toda a minha alma. Planejamento. Eu detesto planejamento, cara. Pra mim, eu odeio. Nossa, vamos fazer um planejamento? Eu sou de execução. Sou ordem. Executora, né? Eu sou executora. Pra mim, sabe qual é o maior líquido motivador do mundo? A água quando bate na bunda. É verdade. Putz, cara, eu sou uma eu máquina. Só me movo nisso. Eu sou uma máquina. Vrum, faço o que tem que fazer. Agora, vamos planejar. Então, quando você é um dominante, você tem que ter uma conformidade na sua equipe. Você tem que ter um cara de Pra estabilidade. equalizar, né? Tem que equalizar. Você tem que entender o perfil das pessoas que você trabalha e essas pessoas também ter noção das suas habilidades. É. E aí também fica um papel do gestor de fazer isso. Eu acho que aí, por exemplo, os sócios, eles se complementam nesse sentido. Por exemplo, no nosso caso aqui, eu sou assim, eu sou executor, eu gosto de pôr a mão, eu gosto de executar bastante. O JK já é um cara que ele não consegue executar, ele sabe executar, mas ele não consegue executar por muito tempo. Ele cansa, Mas ele planeja muito. mas ele planeja muito bem. Muito bem. É. Estrategista nato. Exatamente. Já o Khaled, ele é um cara que ele consegue equilibrar um pouquinho das coisas. Ele não executa muito, mas ele consegue planejar bem e ele tem uma parada que melhora o que tem entre mim e o JK. Por exemplo, eu sou extremamente rígido. Eu não falo sim fácil. O JK fala sim pra qualquer coisa. Então é um puta de um problema. Ele já consegue fazer uma política. Eu quero entender o Né? porquê. Quer entender, Você é um pra comunicador, ver. né? É isso Eu aí. sempre pergunto, por quê? Assim, se for na ordem, na minha cabeça, vocês seriam o dominante, o comunicador e um conformidade ali, que pensa em estabilidade, na verdade, que organiza e planeja mais. É o que realmente acaba dando mais certo. Porque imagina Tanto que a gente nunca brigou. Tipo, a gente dá umbrada, tal, normal, mas a gente nunca carrinho teve... de jogo. Nunca teve, tipo, putz, cara, não concordo nada com você. Eu Mas também não o pau concordo. ia quebrar se fossem 3 dominantes. Imagina o Rafs no auge da dominância dele ter que fazer uma gestão de crise.
ele mata o colaborador, Não ele ia mata dar. o sócio, ele sai destruindo tudo. Ele é um búfalo louco. Entendeu? É. Você sabe que uma vez, eu lembro que eu fiquei muito brava no início, assim, que eu tinha aberto meu negócio. E eu tinha tava uma prima lá em casa. E um cliente me irritou, mas, cara, eu fiquei tão possessa. Eu peguei um caderno de capa dura e eu fui bem, tipo assim, eu vou ali no escritório, já vem, tá? Ela, não, tudo bem. Com essa serenidade toda. Tranquila. Levantei, fui no escritório, fechei a porta, peguei. Cara, eu falei todos os palavrões naquele quarto. Eu surtei, saí. E aí, bora começar? Ela, você tá? Que isso? Falei, ué, eu descarreguei a minha energia. Ela, não, isso não é normal. Você tá doida? Mas aí é o ponto. O fato de eu saber que eu tenho essa energia presa Tem que tirar. e eu solto ela, e aí eu falei doce com o meu cliente. Falei, não, o que ele tinha feito? Que eu tenho certeza que você odeia também. Eu fiz o LinkedIn dele e ele mudou, porque ele achou que assim era melhor. Pra que te contratou, então? Entendeu? Nossa. Cara, isso... Viu? Quase Bonnie e O Clyde. Khaled não ligaria. assim, O Khaled não ligaria. Não, eu fico irritada. Eu fico Eu bem falei, irritada. mano, calma. Teve uma vez que eu devolvi o dinheiro de uma cliente, eu tava grávida, eu fiz o currículo dela, tudo bonitinho, e aí ela falou que ela não tava conseguindo o resultado. Eu falei, mas você fez lá, tal? Não fiz. E outra coisa, lá no TikTok, a menina fala que é só fazer isso, tá tudo certo. Eu nem discuti, eu só fiz o Pix. Falei, ó, Toma tá aqui. aqui o reembolso. Não, mas eu não tô pedindo reembolso. Eu falei, não, você tá. Ou tá igual aqueles memes, né, que a pessoa, você quer brigar ou você quer resolver o problema? Eu quero brigar. Não, eu devolvo na hora. Eu falei, não, eu fico com a minha paz, não dá. Eu fico muito irritada com isso. Então, mas hoje eu já lido diferente. Hoje eu já faço perguntas diferentes. Mas eu dou uma extravasada extravasada. normal. Pra É. mim é porta de banheira. Tem um Hoje não dá pra fazer aquelas portas da minha casa, é aquela que abre e fecha. camarão, né? É, Uhum. então, que é de madeira, não Uhum. dá. Mas, nossa, no apartamento que eu morava que não era, eu abri e fechava a porta. Tá. No E começo, hoje meu tem um- marido olhou e falou assim, ué, doida. Tem um traço de comportamento que eu queria que você até colocasse aqui e ver se isso é real mesmo, tá? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa mais explosiva. Então eu não guardo muito coisa. Só que eu explodo sempre. Tipo, vem alguma coisa em mim, eu já solto já. O JK, que é o meu sócio, ele não é assim, ele absorve. Ele absorve. E, absorve. Eu tenho mais medo dessa galera. Quando ele... nossa, quando ele explode. Quando ele solta, assim... Não é que, tipo... Ó, é tipo uma bomba atômica. Ele explode. Ele joga merda no ventilador, mas ele, além de pegar, ele passa no outro. Ele passa nele. Ele pega o ventilador e taca na parede. É assim, é desesperador. O que você aconselha pra pessoas que têm o meu perfil e pra pessoas que têm o perfil dele? Cara, no seu caso, você tem que entender o que é que está ocupando o espaço que você sempre está explodindo. É muito isso. Vamos E lá. tomar cuidado com a explosão também, né? Que é Então, o ponto é você realmente se questionar. Fazer a lista mesmo, sabe? Eu fiz isso, eu Uhum. anotei. Cara, o que me explode, que me deixa tão irritada? Então, antes, eu percebia que eu ficava muito irritada porque eu estava extremamente cansada. E aí eu comecei a perceber que tudo eu tenho que pensar, que tudo eu tenho que resolver. Tudo sou eu Tudo que sou faço, eu. ninguém consegue fazer nada. Só que aí você entende, no meu caso, tá? Eu entendi que o meu problema era o quê? Eu não delegava. É. Eu vivenciei isso Entendeu? já. Então, O Gui assim, pegou essa fase em mim, inclusive. Você entendeu o que delega. Eu fiz em casa esses tempos atrás mesmo. Não posso reclamar do meu marido, ele é um cara que me ajuda muito. Mas deu o final do ano, eu falei, ó, 2026 essa casa vai ter regras, tá? Eu lavei louça, você seca. Eu cozinhei, você lava. Eu fiz tal coisa. Não dá agora eu pra ficar com tudo na minha cabeça. Parece que não cansa, mas cansa. Vai minando, Pô, eu né? lavei, eu coloquei roupa pra lavar. Mas se eu não for estender, vai ficar lá e eu vou ter que lavar de novo. Não, então você já fica ligado que a máquina bateu, você tem que ir lá. Aí uma vez ele até falou assim pra mim, mas é só você pedir. Eu falei, mas o pedir cansa. Não parece, mas ele cansa. Porque aí eu posso estar aqui pensando em vários nadas, mas do nada vem uma vozinha e fala, a roupa tá na máquina de lavar, vai feder. Não dá, cara, você não descansa. Então, eu fiz isso, eu deleguei. Cara, tudo. Outra coisa que Giovana, me irritava muito, reclamaçãozinha dos outros. Uhum. Cortei também.
Eu fui tirando todas as ervas daninhas, todas. E a partir dali, você vai entender. Essas explosões estão vindo por qual motivo? Alguma coisa tá despertando. E às vezes é coisinha pequenininha, né? É pequena. Aí Eu, no você meu desconta caso, no- foi meu cansaço. Sabe quando eu fiquei muito estressada, 2025, e aí faço terapia, obviamente, eu falei, pela primeira vez eu falei em voz alta que eu estava 7 anos sem férias. Nossa, cara, quando eu falei aquilo, aí eu entendi porque eu Virou a estava chave. tão É isso estressada. E aí, quando eu entendi que eu estava muito cansada, eu comecei a me sentir uma fracassada. Como uma máquina dessa tem que parar, gente. Que isso? Isso é E sabotador. ainda mais a num- gente num que nível tem o muito nosso alto, negócio, né? A gente respira o nosso negócio, a gente não consegue. Meu, eu sei que eu ia dormir e eu tava lá pensando, qual é o próximo produto que eu posso fazer pra fazer X? É isso. Então é você entender. Agora, no caso do JK, o ponto é o quê? É falar. Tem que falar, né? Tem Não que pode falar. guardar, né? Ele No- guarda no- muito. no problema, ele caso- guarda muito, velho. Ele guarda muito e ele demora muito pra delegar. É. Às vezes ele Absorve pra ele. absorve pra ele as coisas e fica ali remoendo aquilo, fica Mas fica aí depende fermentando. até onde vai o dano para aquela pessoa. Até onde vai o dano para ela. Então, ela tem que ter essa consciência para ela ter essa clareza. Né? Agora, por exemplo, eu, particularmente falando no meu caso, eu comecei a perceber. A minha mãe tem uma frase, uma vez ela falou para mim, que eu guardo até hoje, que ela disse assim: Giovana, nunca permita que a sua ausência seja significado de paz. E eu não entendi, porque nem a ausência sabia o que era, né? Depois de um tempo, é verdade, cara. A coisa mais triste é você não estar e as pessoas falam, nossa, ainda bem que fulano nem vem, né? Porque quando vem Nossa. também, ô, mó saco. Talvez você não saiba disso. Mas se você souber, vai te entristecer. Vai, lógico que vai. Então, Pra qualquer um. hoje eu busco trabalhar isso, que a minha ausência não seja significado de paz, que as pessoas sintam a minha falta e por onde, sabe? Que tem um motivo que elas Sim. sintam a minha falta, mas eu comecei a reparar isso. Eu comecei a tirar gente que reclama demais, parei de reclamar muito. E realmente, cara, você viveu o presente. Eu tô numa onda agora, eu tenho os hiperfocos, né? Uhum. Eu tô no hiperfoco agora de mentalidade, de lei da atração. E uma das coisas que mais falam é sobre você sentir o agora. O Uhum. momento, viver o agora. Até falei lá, né? Ah, eu tenho um problema que eu tenho que falar com fulano. Pô, eu vou me estressar antes de lidar com o problema? Então, a gente se preocupa muito com aquela porcentagem de bateria no nosso celular, mas a gente não para olhar a nossa porcentagem Isso de aí. bateria. Você explode bem menos, eu explodia bem mais. Nossa, É. mas eu... Não, hoje eu tô bem mais tranquilo, porque eu aprendi meio que a conviver com essas coisas. Hoje ele é um assim, sabe? cão adestrado. E falando de empresa especificamente, tem os dois que me complementam. Então eu não preciso mais entrar em rusgas, não rusgas, né? Mas em situações que, putz, eu tinha dificuldade de lidar por conta do meu perfil. É. Entendeu? Hoje ele resolve, né? E isso é... Putz, tem gente que não consegue nem olhar pra minha cara, né? Porque, por exemplo, uma discussão que eu tive uma vez. A pessoa falando assim, pô, Rafa, mas tá difícil porque eu tô trabalhando pra caramba, eu tô chegando aqui 9 horas da manhã e tô saindo daqui 9 horas da noite, que não sei o que, reclamando. Eu falei assim pra ele, eu falei, cara, você tá fazendo isso porque você quer. Porque eu já te falei 1 milhão de vezes pra você me falar quando você estiver sobrecarregado com que eu contratava outra pessoa. Aí, nossa, aquilo pro cara, feriu o cara de um jeito, porque na cabeça dele, ele tava trabalhando pra caramba e eu não reconheci. Entendeu? Só que eu reconhecia. Só que na minha voz não ficou claro isso, né? Nossa, o cara ficou com ódio. Mas sabe qual é o ponto? Eu costumo falar isso. Para de mostrar que você dá conta, que as pessoas percebem que você dá conta. Esse foi o maior aprendizado. É isso Eu aí. não... uma vez mesmo eu falei em casa isso, eu falei, nessa conversa que eu falei, ó, eu lavei, você faz. Aí depois eu falei assim, não é porque eu dou conta que eu tenho que dar conta. Eu dou conta quando é necessário. É isso mesmo. Na hora que eu tenho que usar a minha energia de Mulher Maravilha, bora leoa, eu uso. Agora, enquanto isso, vou aqui, ó, na reservinha, tranquilinha. Porque o mundo que a gente vive altamente já é estressante, né? Então, a gente ter essa consciência... Cara, não é porque você... Ah, o cara tá vendo que eu dou conta, então para de dar conta. Não tem que estar em alta Fala. performance o tempo inteiro, né? Exato, esse é o ponto. Uma coisa que eu aprendi em 2025, e eu falei isso para muitas clientes para resgatar isso delas, foi o seguinte. Você é um cara que se cobra muito? Eu sou. Você sempre entrega mais que o seu 100%, né? Na minha visão, sim. Você tem que dar Sim. mais que o seu 100%. Sim. Só que o seu mínimo é o máximo de muita gente. Uhum. Então você não precisa estar acelerando sempre.
É, mas eu não tenho essa percepção. Não. Não, mas eu vou te falar, quando eu parei pra pensar nisso, então, assim, eu tenho um negócio de querer adiantar as coisas, sabe? Ai, vamos adiantar pra deixar tudo em ordem? Vou adiantar hoje pra ter mais trabalho amanhã? Não é conversa de preguiçoso, mas pensando assim, eu tenho prioridade X. Olha, eu vou trabalhar até 8 horas, depois eu tô com minha família. Pô, mas eu só tenho 2 projetinhos que se eu fizer em 1 hora eu termino. Vou correr aqui. Eu vou correr aqui porque... Não, é a hora que você não corre. Isso mudou. Nossa, mudou completamente, assim, pra mim. Porque eu sempre não, mais um pouquinho, não. Quando for pra eu dar mais que 100%, 150, 200, eu dou. Mas agora, o meu máximo é o mínimo de muita gente. Fato. Então, não sendo arrogante, mas é algo que, nossa, internaliza, que nem a questão do autodidata. Uhum. Pra mim, não assusta eu falar, eu não sei fazer tal coisa. Eu dou um jeito. Sabe o que eu fiz? Quando a gente fala de carreira, eu identifiquei um problema. Quando eu fui no Conar, todas as empresas de IA falando que agora elas fazem um comparativo do seu currículo com as vagas, e os currículos acima de 90% é onde eles vão ter uma maior chance de visibilidade para a empresa. Só que assim, pensando bem, é muito injusto com a pessoa do outro lado aqui, porque ela tá mandando um currículo que ela não sabe nem qual é a porcentagem dele. Aí eu fiquei matutando, aí eu fui lá, bastou uma amiga falar assim, uma conversa de bar, falou assim, eu criei uns robôs lá pra mim, só bastou ela falar, eu criei um robô. E eu fiquei, cara, ela criou um robô como? Eu não vou perguntar, eu vou aprender primeiro. Aí eu desenvolvi o radar da Leoa. Cara, não é porque é o meu filho, não. Mas ali foi a resposta, que o autodidata, quando ele quer, ele vai e faz. Ele faz. Então, como é que funciona o radar? A pessoa coloca o currículo dela, ou o perfil do LinkedIn, a vaga que ela deseja, e ele próprio vai falar qual é a porcentagem e as palavras-chave que faltam. Então, apenas ali com o robô, ela vai só colocar. Eu tive um cliente, no currículo dele, não tinha a bendita da palavra Power BI. Por quê? Ele pensava que o fato dele não saber fazer um dashboard ali no Power BI, ele não poderia colocar. Porém, ele analisava muitos relatórios. Que muita gente estavam no Power BI. que estavam onde? No Power BI. Uhum. Aí eu fui lá, falei, colega, vamos botar aqui. Colocando lá Power BI, aí deixamos lá capacidade de entendimento em análise de relatório X, Y, Z. Juro pra você, cara, na semana seguinte o cara passou. Caramba, por causa de um detalhe. Um detalhe. E aí ele falou, Giovana, não é possível. Como é que meu currículo tava com 83%, e aí o Power BI com a descrição, o dele foi pra 95%. Caramba. Por quê? Para aquela vaga, julgava ser muito importante, porque falava muito de relatório. Uhum. Então, de ser autodidata, disso é um exemplo. Você vai lá, pega, vai e faz. Então, isso é uma noção que a gente vai tendo e vai aprendendo. Aí eu falo pra você, hoje a síndrome do impostor pra bater em mim, ele tem que estar bem recheado. Que hoje tá blindado, né? Nossa, porque eu mesmo assim, você tem que olhar e falar, não, eu sou capaz de fazer isso daqui, eu não preciso estar sempre no 200%. Né? Pra que você vai estar sempre no 200%? Aí fica cansado, não consegue... Eu, no meu LinkedIn, tive um post que eu direcionei diretamente pra homens. Que era o quê? Cara, você trabalha demais, você não dá atenção pra sua esposa, você não vê seus filhos crescer. Aí teve um cara que me chamou, ele falou, Giovana, você tem câmeras aqui na minha casa? Eu falei, não, cara, todo mundo faz isso. E aí eu tive essa conversa com ele trocou de emprego, depois de 2 anos ele retornou comigo pra trocar novamente, porque já tinha chegado onde ele queria naquela empresa, e ele falou, cara, Gê, aquilo mudou minha vida. De você falar, se eu sei que eu sou bom, por que eu vou entregar 200%? Eu posso entregar quando for realmente necessário. Quando for necessário. Quando eu precisar acelerar, agora eu tô no hiperfoco de Velozes e Furiosos, né? Uhum. Eu assisti todos os filmes, Maratonou. maratonei ele, as férias. Então, assim, cara, você acelera quando tem que fazer você tem que acelerar quando for preciso. Enquanto isso, segue na manha. Entendeu? Cuidar da nossa bateria é uma coisa muito importante. Ainda mais quando a gente fala do mercado de trabalho, que 2026 é a última chance. Por que é a última chance? Porque a partir de 2027 começa essa questão da nova ordem, começa essa questão de mudança de moeda, que obviamente vai acontecer.
Os caminhos estão tomando para isso. A gente tem visto as movimentações políticas em todo o mundo. E tem a maior empresa hoje, por exemplo, de contratação, que é um espelho que a gente olha, é a Amazon. Então, você percebe quantas pessoas demitiram, tantas empresas... É um termômetro. Então, vem muito questão da implementação da IA nas empresas. Então, por exemplo, para mim, para fazer currículo LinkedIn, basta você colocar na IA. Agora, como você vai falar na entrevista, meu amor, aí não adianta aquele lá que você liga lá e o chat tá conversando com você. Ali não vai adiantar. Então, é o último ano da gente entender que LinkedIn não é mais vitrine, que LinkedIn a gente precisa saber o que a gente faz, o que a gente entrega. Mas a gente só chega nesse ponto quando a gente tem essa clareza. Mas o que torna um perfil atraente, né? Uma vitrine, assim, dentro do LinkedIn hoje? Como é que é esse perfil hoje? Se há esse perfil? Olha, até ano passado, 2025, a gente poderia falar que é uma vitrine. Mas de 2026 para frente, não vai ser mais uma vitrine. Vai ser, de fato, uma plataforma para busca ativa. Busca ativa. De funcionários, né? De profissionais. Então, o que é ideal no LinkedIn? Primeiramente, não é o seu cargo, não é a sua faculdade ou o sistema que você conheça, não. E sim, o que você resolve. Tanto que, pensa bem, agora nessa onda que nós estamos chegando de IA, existem muitas coisas do cargo administrativo que a IA vai fazer. Então, não vai fazer sentido eu contratar um cara do cargo administrativo, né? Analista X. Não, a gente vai ter mudanças de nomenclaturas. Já tem acontecido isso no mercado. Novas vagas, na verdade, novos cargos que não existiam, que não sentiu essa necessidade. Então, LinkedIn, primeira coisa, no título, a gente coloca o que a gente resolve, obviamente, que vem o cargo. Eu sou gerente de projetos. Projetos do quê? O que você trabalha? Desmembrar isso no título. É a primeira informação. Legal. E no sobre, é a gente colocar o que nós resolvemos. Quanto tempo de experiência você tem? Você fez o quê? Trabalhou com o quê? Legal. Agora coloca para mim os projetos que você cuidou. Você mudou o quê? Então, a gente pode ter, por exemplo, 2 gestores de tráfego. Mas eu posso ter um gestor de tráfego que ele só aperta um botão, mas eu posso também ter um gestor de tráfego que quando ele está apertando o botão, ele tem uma ideia diferente. Mais criativo. Mais criativo. E aí ele tem outros componentes das soft skills. A comunicação, a ideia, a coragem também é uma, porque muitos ficam, ai, não sei, não, seja forte e corajoso, vai e faz, né? A gente tem que seguir. Então, o LinkedIn, ele agora vai ser basicamente o Google, pra gente pesquisar, entende? Por que muitas pessoas falam assim, no LinkedIn tem muitas vagas ocultas? Não é que a vaga está oculta, e sim que eu não preciso abrir a minha vaga imediatamente antes de procurar. Então, eu vou ter lá o trabalho de entrar na plataforma, abrir a vaga, lançar a vaga, esperar um dia útil, as pessoas acharem as vagas, se candidatar. Aí eu vou filtrar, porque hoje a galera não lê. Ela vê a vaga e manda. Entende? Então, a empresa, ela vai fazer o quê? Ela já percebeu e entendeu, isso ficou muito claro no último Conar que eu fiz, já percebeu muito essa questão de redução de tempo, que isso é uma dor de cabeça, então o LinkedIn, ele acaba entrando nesse potencial. Pra você ter noção, eu tive um cliente, final do ano, foi muito engraçado, o nome dele é Léo. E aí, ele trabalha numa grande empresa de cervejaria, e aí ele falou assim, Giovana, eu vou pedir as contas, não tô mais legal lá, mas eu quero me recolocar, sei lá pra fevereiro. Falei, beleza. Ele é head. Fizemos, eu fiz o perfil dele perfeito. Aí é onde eu entrego mais que meus 20%. Pra mim, a regra é o seguinte, eu tô fazendo como se fosse pra mim. Eu tenho que terminar o perfil, olhar e falar assim, não, tá bonito pra mandar, é isso mesmo. Eu reviso. Cara, ele conseguiu um emprego em 3 semanas. E aí ele ficou bravo comigo. Ele falou assim, Giovana, se fosse assim, eu teria contratado você em janeiro. Eu falei, uai, não, meu 13º eu não tenho. Não, me ajuda. Chama o Me pai. ajuda aí. E aí ele fez o combinado lá com a empresa e falou que queria retornar, acho que lá pro dia 20 agora de janeiro. Mas esse é um exemplo. E olha só, ele já tinha contratado uma pessoa para mexer. Ele não tinha tido resultado. Por quê? A pessoa só pegou o currículo e uma vaga.
não conversou com ele, não entendeu os resultados. Boa parte dos projetos que ele resolveu e fez não estava descrito no currículo. E aí é importante você ter uma especialista em carreira para ela traduzir o que você está falando para o mercado entender. Então, o LinkedIn, cara, é uma potência gigante. Em 2019, que foi quando eu iniciei, se dizia que 99% dos recrutadores iriam usar muito o LinkedIn. E hoje você pode pesquisar, o argumento não é mais esse. O argumento é que, cara, o LinkedIn ele realmente virou uma ferramenta de busca ativa para encontrar esses profissionais. E eu mesma que trabalho com esses perfis, eu fico surpreendida. Eu fico surpreendida com o resultado. Eu tive um cliente que eu fiquei chocada com ele. Ele fez o quê? A gente arrumou o perfil dele, só que também é o seguinte, você tem que também fazer o seu network. Eu ensino isso, quem você deve adicionar, o que você deve mandar de mensagem, como você vai iniciar essa conversa. O cara saiu de um salário de 4.700 e foi para ele fez um projeto, né? Ele não foi contratado, mas ele fez um projeto por 22 mil. Interessante. E ele estava há 5 anos na mesma empresa. Então, assim, e ele era esse cara que ele ia pra cima, entregava mais que os % dele lá. A gente anotou tudo. E a partir dali, ele entregou pra empresa. Então, hoje, o LinkedIn é uma ferramenta que vai ser muito mais utilizada. E o que vende hoje no LinkedIn, Khaled, é resultado. Cara, esse negócio de só bater cartão, você não sabe quem entregou. Fala pra mim o resultado. A pessoa travar. No sentido do que a pessoa fez, Do né? que a pessoa fez, O problema não... que ela resolveu. É isso. O problema é que ela resolveu. O problema é que ela resolveu. Até dando uma dica pra quem tá nos assistindo, pra fazer agora. Cara, pega um papel. Ah, eu preciso fazer meu currículo. Não começa pelo currículo. Pega o papel, coloca lá. As pessoas vivem me chamando pra resolver o quê? Legal. Quais são os problemas que eu resolvo? Como era essa área quando eu entrei? Como ela é hoje? Qual foi a minha participação? E tem que ser sincero. Eu tive uma cliente que eu fui atender que tudo ela falava nós. Não, porque nós fizemos. Não, eu entendo que é legal a gente falar o nós, é importante. Mas nesse nós, qual é a porcentagem do que você fez? Porque o nós pode ter 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas. Então, é que nem trabalho de faculdade. Nós fizemos. Só teve a bobona lá, que ficou até 1h da manhã fazendo. E o pessoa falar outro que foi fez a nós. capa. Exato. Entende? E é isso que as empresas agora estão pegando muito no pé. Porque eu tenho IA. Entende? Aí ela resolve tudo que eu quero. Então, as pessoas, elas vão ter uma motivação diferente agora. Isso me preocupa. Falando em grande massa. Mas a minha missão é exatamente essa, orientar e entregar esse conhecimento para as pessoas de forma leve, que elas possam entender. E qual dica que você dá para essa galera? Porque, por exemplo, muitos cargos, eles vão ser impactados com IA. Já estão sendo, Já. né? Mas assim, eu desde o começo, cara, eu não tive medo de IA nenhum. Pelo contrário, abracei para mim. O que você dá de dica para essa galera que hoje, por exemplo, tá num cargo que pode facilmente ser substituído por uma IA? Elas precisam fazer um mapeamento de mercado. Foi o serviço que eu mais vendi, por exemplo, ano passado. Mapeamento de mercado. Então, o que você resolve, o que você fez antes e depois. E aí, com a ajuda da IA, entender o que isso cabe dentro das empresas. Pode ser ali, obviamente, uma transição de carreira. Pode ser também a questão dela investir em mais conhecimento, né? Obviamente. O ano passado, eu tive um acesso a um conhecimento muito legal numa palestra que eu fui, que diz o seguinte. A geração antes da gente, podemos dizer que quem tinha uma profissão, para ela ficar desatualizada no mercado, era uma média de 20 anos. Hoje, você sabe qual é a média de hoje? Deixa eu chutar. 1 ano. Quase, 24. 24 meses. 2 anos. Pra você, cara, ficar totalmente pra trás daqui. Desatualizado. Então, por exemplo, eu conheci o ChatGPT em 2022. Só mexi uma vez. Mas o que ele era lá e o que ele é hoje agora... Pô, cara, eu mexi, tava no 2.0, hoje tá 5.2. Eu achei que fosse menos, porque é que talvez o número que você trouxe é uma média, né? De mercado, mas no nosso mercado hoje tem tanta mudança. E tão rápido. Isso é uma coisa global mesmo, porque nas áreas de tecnologia, que de certa forma entra de vocês também, é 12 meses. Nossa, mas assim, é muita coisa. No ano retrasado, que foi quando eu comecei a entrar de cabeça no estudo de IA, eu falei assim pro Khaled, cara, putz, se eu não me atualizar aqui,
Em pouco tempo, 2 aninhos aí, a agência vai morre. quebrar, cara. A É. agência morre, entendeu? Aí eu comecei a estudar. Um mês estudando aquilo, eu comecei a olhar e ver as mudanças, eu falei, Khaled, eu tava enganado, cara. A gente ia morrer em 6 meses. É. Em 6 meses. De tanto de mudança que teve. Ó, Quando deu 6 meses, realmente, é muita coisa. É muita coisa. tem um cara que eu sigo, que é o Daniel Lopes. Gosto muito dele. E ele fala muito sobre isso. Ele fala, se você não pegar pra você estudar, pra você entender o que a sua área precisa, por exemplo, eu tive uma cliente mesmo que falou, Giovana, mas eu sou gerente financeiro. Eu falei, e tem muitos problemas aí, minha amiga. Você tem que entender o que você vai trazer de novidade. É, isso aí. Você tem que trazer a novidade. Ninguém vai te reconhecer porque você é especial. Inclusive, o Gui fala isso, né? Não, a Disney mentiu pra gente. Você não é tão especial assim. E é foda. Você não é tão especial assim. Calma, espera. O Gui que ela se refere, tá, gente? Porque não sabe, é o Gui que a gente sempre fala dele aqui, tá? Que é eu brinco que é o meu Gui. Que ele, inclusive, já veio aqui e vai vir de novo. Que, inclusive, gosta mais de mim do que de você. Ô, Gê, você falou Essa parte vocês me poupam, porque eu sou a digníssima dele. né? Não, eu Então- sei, você tá na minha frente. Mas depois de você tem eu aqui. Você tá no Não, final depois da de fila. mim tem a Leona ainda. Aqui a Leona nem entra na fila, porque é um negócio ali, É um outro- amor é de outro pai, patamar, é é. outro patamar. A Leona é outro patamar. É outro ali. patamar, é outra fila aqui. É. Você comentou uns minutos atrás, né? Putz, da galera que às vezes não quer trabalhar com determinadas pessoas e tem picuinha e tem não sei o quê, e tem aquele negócio que, putz, eu não quero fazer mais do que... Você atribui isso a uma questão geracional? Ou não? Isso tá relacionado realmente a comportamento no geral, mas o geracional impacta A muito. estagnação da carreira. More or mesmo. less, more or less. Cara, é assim. Eu acredito que... Vou colocar a minha, de certa forma, em geração, que sou uma millennial, e a Z também. São 2 gerações que ela tem um certo pavor no tem o quê. Sabe? Tem que se dar bem. Tem que... Então, eu acredito que existe uma certa resistência desse eu tenho que, não sou obrigada. E antes não era muito assim, porque tinha muito essa regra de vizinhança, né? Boa política. Era mais conceituado, né? Era mais trabalhado, podemos dizer assim. E não precisava nem dessa educação, era uma Uhum. coisa natural. Né? Então, eu mesmo, eu tenho uma tia que eu não gosto. Eu não vou dar bom dia, boa tarde pra ela nem dar, mas meu pai vai lá e fala assim, tem que dar bom dia sim. Tem que ser Nossa, minha educada. mãe falava a mesma Não coisa. é porque você não gosta que você não vai E falar. olha que não adiantou. Eu falo bom dia pra você? Olhe lá. Mas, por exemplo, tinha essa regra de educação. Uhum. Hoje já não tem tanto. Mas eu ponho também que vai muito numa falta de uma segurança, como é que eu posso falar? De cultura dentro da empresa, entende? Porque assim, a empresa é como uma casa, só fazem coisas na sua casa o que você permite. Cultura é isso, entende? A cultura que se vive. Eu sou um gestor e eu percebo aqui que a minha equipe tá em 2 pessoas ali que não estão se batendo. Eu não posso ser isento. Elas que se virem são adultas, ou mandam embora. Não, eu tenho que pegar, trabalhar, conversar, entender e reunir. E aí, realmente entender se é uma pessoa que vale a pena o isso aí. investimento É isso aí. ou se, de fato, eu vou precisar retirá-la. Uhum. A gente precisa ter essa noção. E aí, às vezes, fica um pouco duro, né? Uhum. Então quer dizer que você vai demitir a pessoa que não se dá bem com fulana? Não. Eu vou dar a chance de se entenderem, conversar, a gente resolver como adulto. Aí no Aqui- final vai entrar a na conta, né? verdade- Quem É. performa mais. Na verdade, quem aqui não se intoxica enquadra menos. na nossa cultura, né? Porque É. a cultura, ela expurga. Essa é real. Quando você entra pra uma empresa, né? Já existe todo mundo fala que não tem cultura. Tem cultura. Tem. Nem que seja, às vezes ela não tá mapeada, às vezes ela não é a cultura que todo mundo... Às vezes é ruim. é né? ruim. Não é o que É tá na tóxica. parede, é o que se vive dentro. Exatamente. Pode não ter lá a cultura na parede, mas existe E uma ela cultura que expurga. é vivida. E ela expurga. Então é interessante você entender as 2 partes. Porque realmente, às vezes, você se equivocou na contratação, né? E você trouxe apressadamente alguém que não tem a cultura da tua empresa. E aí vai ter que realmente mandar embora, não tem jeito. E você sabe É. que isso é uma mudança muito clara para 2026. A questão de cultura. Não, a questão dessa contratação para ontem. Não rola mais. Não dá. Contratar rápido, de qualquer Não jeito. dá pra contratar rápido. Não existe.
Porque, assim, além de eu fazer um ranqueamento de palavras-chave, eu não posso só contratar o cara pelo currículo, eu tenho que contratar pelo comportamento dele. Então, por exemplo, eu sou um cara dominante. Aí eu vou contratar um cara que é igualzinho a mim na entrevista. Vai Cara, dar problema. Vai dar problema. 2 fios Mas encapados. na hora você acha que vai. Pô, vai ser da hora, porque aí o cara é igual a mim, ele vai ter um raciocínio. Não, não vai. Assim como você é o cacique, ele também vai querer ser o cacique. E aí ele não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é importante ter esse planejamento. Quando a gente fala para a empresa, eu vou contratar alguém. Cara, olha a sua equipe. Olha essa equipe. Exatamente. Essa equipe, e é tudo, tá? Tudo. Eu tive um caso de uma empresa mesmo. Todas as pessoas que trabalham, não sei se foi porque queriam, enfim, mas todas eram de um lado político X. Aí me contratam uma menina de um lado oposto. Cara, não deu certo. E a menina era muito boa. E aí, o que aconteceu? Saiu de lá doente. Aí não valeu a pena. Entende? É. E o pior é quando a pessoa adoece. Porque a pessoa acha que o problema é ela acha que ela consegue dar um jeito, mas quando o assunto é ambiente, o ambiente não se muda. Então eu preciso entender Exatamente, o que está acontecendo no meu ambiente. Tem 2 pessoas, então eu tenho que entender se elas entendem o ambiente que elas vivem, porque às vezes o que é claro pra mim não é claro pra você. Né? Eu gosto muito de usar a teoria do 6. Se eu colocar um 6 aqui, pra mim é 6, pra você é 9. E aí não adianta eu levantar e ir até do seu lado e olhar na sua perspectiva, que é, não, mas quando eu voltar pro meu Vai ambiente, continuar sendo o 6. que eu vejo é um 6. Entende? Aí entra empatia, né? Eu entendo que ele vê diferente, mas infelizmente, nesse ponto, nem sempre a empatia ganha. Infelizmente. Triste, verdade. mas é uma realidade. Ô, Gê, me responde uma pergunta. Como que o profissional, ele entende, né? Quais são os sinais que ele dá que a carreira dele tá estagnada? A primeira coisa, cara, aquela depressão, né? De domingo, quando acaba o Fantástico, dá um negócio. famoso, Já dá o hein? biricuticozinho já? Já começa. Olha, obviamente que vem a questão do desânimo, a questão do cansaço, você fazer porque tem que fazer, o salário já não é mais aquela alegria quando cai. São sinais que a gente começa a entender que o ambiente, e isso é uma coisa muito importante, que o ambiente que nós estamos não está ajudando. Então, quando eu entendo que o problema é o ambiente, é onde eu trabalho se eu sou um problema no ambiente ou se eu posso me adaptar no ambiente. Se é possível isso, ambiente cultural, né? A gente tá falando. Então, são boa parte dos sinais. Agora, para a empresa, saber se a pessoa tá desanimada, ela já não dá tantas ideias, ela já não fala tanta coisa, tudo que você fala tá bom. Parece que, assim, pro líder tá bom, né? Nossa, o cara tá concordando comigo, né? Ele tá mandando Que milagre, né? Mas não é, tá ele mandando só largou a currículo pra mão. outro lugar, né? Só largou a mão. Então, é quando você vê que a pessoa, ela realmente, ela perde esse interesse do continuar, pra ela não ver mais graça. Eu falo que é perigoso quando o dinheiro perde valor. Eu costumo dizer que o perigo tá aí, no desânimo da pessoa querer sair. Eu atendi um cliente mesmo, ele recebia o valor de... Ele era diretor, era acima de 30. Acima de 30. Acima de 30. Acho que eram uns 33 mil. Aí ele falou, Giovana, eu aceito até receber 20. Eu falei, como assim, meu amigo? De 33 para 20? Ele falou, não, o dinheiro perdeu, total importância para mim. Meu foco agora é eu me sentir parte de algo. Então, quando o pertencimento sai de cena, é um grande sinal que a pessoa está estagnada ali. E, às vezes, essa estagnação, ela vem por quê? Porque ela é muito boa. E aí, é o que eu falo, né? A gente estava falando antes. Uma coisa que mais vicia ajuda. Então, aquele profissional que ele sempre dá conta, é o profissional que sempre faz, porque ele acredita que eu dando conta e fazendo tudo, eu vou ser promovido. Muito pelo contrário, se a roda tá boa, eu vou trocar por quê? Não faz sentido. Não faz sentido, entende? Então, precisa ser algo estratégico. Eu posso entregar além disso aqui, tá? Vamos entender como você vai entregar isso. Comunicar, falar. E aí, você falou um ponto que é verdade. Às vezes, as pessoas, elas estão dando o máximo delas e elas juram que a pessoa tá prestando atenção. E a pessoa tá vivendo a vida dela, resolvendo outros problemas como você. Tá nem vendo o que você tá fazendo. Tá nem vendo. Aí vale a pena do colaborador, no caso tá nos assistindo, ele vai fazer o quê? Rafs,
aquela demanda X estava com tal problema, eu fiz tal coisa, aqui tá o resultado. Eu tenho que parar o Ravas e falar isso pra ele e entregar. Você sabe que isso foi uma virada de chave pro Gui, né? Porque o Gui, ele fazia e ficava quietinho. Eu falava pra ele, Gui, você tem que mostra pra gente, cara. E não é questão... Ele sabe com que ele casou, porque eu falava, vai lá e fala que você tem que ficar falando. É... Vai e fala. É porque o Gui tinha a mesma visão que eu tinha no começo. Eu tinha a visão de que, não, isso daí é coisa de ser puxa-saco. Não é coisa de ser puxa-saco. Não existe essa parada de ser puxa-saco, velho. Até existe, Na verdade, é uma postura do puxa-saco. É uma postura, mas não é o que define. Exato. Entendeu? Então, eu falava pra ele, Gui, sabe por que você tem que mostrar? Porque, de verdade, você vai estar trabalhando pra caramba e eu não vou estar vendo. Entendeu? Eu quero ver o que você tá fazendo. O Jota tem que saber. Porque na hora que eu tiver que te defender pro Jota, ele tem visão do que você tá fazendo. Não adianta só eu falar. Entendeu? Recentemente, por exemplo, tanto ele quanto o Jota, eles não tinham a percepção do quanto de horas e quanto que o Gui trabalhava pra Sanders. Eles achavam que na minha consultoria ele trabalhava mais. Eu falei, não, cara. Na minha consultoria ele tem um pedaço, ele trabalha mais aqui. Eles não tinham essa percepção. Porque o Gui não tava conseguindo mostrar. Eu falei, irmão, faz o seguinte, coloca suas horas bonitinho. Anota tudo que você tá fazendo, que os caras vão olhar. Aí, quando a água bateu no bumbum deles, aí eles veem, realmente o Gui, ele entrega isso aqui pra Sanders, né? Então, é algo que eu acho que é importante, saber diferenciar, né? Tem que saber. Se não Eu tô souber... tô sempre querendo roubar sardinha pra Sanders, entendeu? Ó, você pode dar mais dinheiro lá pro Gui lá, porque aqui tá tranquilo pra ele, não tem mais dinheiro aqui não. Onde ele mais se mata lá. Se livra. Só não esqueçam que a mulher dele é especialista em carreira, viu? Vocês fiquem bem espertos aí. E eu queria a gente tá chegando no final já, daria mais 1 hora de episódio. Nossa, tranquilamente, já foi passou. isso. Vamos Que colocar bênção. G2, Boa. tá? A volta da G. Isso né? aí. Se você pudesse deixar uma mensagem pra quem tá perdido no mercado, pra quem tá querendo se recolocar no mercado, quem descobriu agora com esse episódio que tá estagnado e agora fala, pô, tô estagnado, o que eu faço agora? Deixa um recado pra eles. Olha, a primeira coisa que eu posso dizer é que existe um lugar depois do arco-íris, mas não é o pote de ouro, mas existe um lugar. Eu acredito que a primeira coisa é a gente entender que nós somos capazes. Eu percebo que, às vezes, muita gente fala pra gente que nós somos capazes e a gente não fala pra gente mesmo. E aí, eu falo uma coisa que eu aprendi. Você sabe identificar qual é o pensamento que tá na sua cabeça? Só quando para pra prestar atenção. Você já percebeu que tem pensamento que você pensa com eu e pensamento que você pensa com você? Por exemplo, quando você não consegue uma coisa, você não fala... Você fala, tá vendo como... Cara, você é muito burro. Por que você não parou pra pensar? Por que você não fez aquilo? Por que você... Tem um livro que eu li que é o Seja Mais Esperto que o Diabo. Nossa, esse livro mudou minha vida. E ele fala desse eu saudável. Então eu identifiquei que essa é a vozinha do cão na minha cabeça. Quando começa a falar que eu não sou Eu capaz. falo que é eu mesmo e Irene. Boa. E aí, quando a gente entende qual é a voz que tá na nossa cabeça, a gente tem que dar mais ouvido a ela. Outra coisa para essas pessoas que estão nesse momento, entender que, cara, sozinha não vão conseguir. Tem muita gente que fala assim pra mim, não, Giovana, eu não vou contratar seu serviço, não, eu vou continuar na carreira solo. Amor, eu só conheço uma pessoa que foi em carreira solo e deu certo, que foi o Leonardo. De resto... Nenhum deu certo. Nenhum deu certo, né? Depois que sai ali, acaba não indo. Então, acreditar que é possível, ter uma pessoa que você se identifica e você estar aberto a aprender. E entender que não é o final. Às vezes a gente tem essa visão do tipo, eu já tô com... Eu atendo agora muita gente acima dos 40. Eu tô amando atender essa galera. Porque essa galera tem uma coisa que é muito boa, que é o comportamental, porém o técnico falta e a cabeça também, porque acha que estão esquecidos no mercado. Imagina! O mercado tá amando Nossa, muita gente. Só mais... Pô, eu tive uma Diferente de uns cliente de anos 47. atrás, né? Ó, em 2019, 20, eu senti essa dificuldade. Mas de 2023 pra cá, que isso? A minha cliente de 47, ela tava 2 anos fora do mercado, ela voltou. Mas Entende? isso É o eu comportamental. consigo... É o Isso eu comportamento. consigo te falar do lado do empresário. A gente parou de contratar moleque. A gente parou porque não dava certo. Porque moleque não tem responsabilidade. Entendeu? Quando a gente começou a mudar, esse foi um dos quesitos pra contratar o Gui. Falar, putz, o Gui, ele tá no começo da vida dele, assim, profissional, ele tá dando rollback, né, na carreira, e ele tem criança, ele tem responsabilidade, ele tem mulher, ele já tá com mais de 30 anos, a gente pensou em tudo isso. Falou, cara, é desse cara que a gente precisa, porque a gente nunca deu certo com
gente mais nova. Porque não tem esse senso de responsabilidade, cara. Aí eu falo, não dá pra gente mesclar, colocar muito na conta que é a questão da idade em si. Faz sentido isso, mas... Mas é que essa é uma experiência pessoal nossa, tá? É de entender, é realmente ver a vontade dessa pessoa. Tipo, literal. E o que você fez realmente não tá errado. Eu tenho que entender pelo que aquela pessoa tá se segurando. Foi pela matemática, entendeu? Porque assim, todo mundo, cara, que passou, não tinha o senso de responsabilidade. E esse senso de responsabilidade, eu não tô falando de responsabilidade com a empresa apenas, mas com a vida dela, ela tem que fazer o que é certo pra ela. E quando a gente pegava gente muito nova, putz, era aquela galera que a única preocupação era a balada no final de semana, Eu pergunto velho. se tem nome no Serasa. Tem nome no Serasa e já subiu 50 pontos pra mim. Nem adianta, eu fico em paz. Tem nome de Serasa? Tenho. Não. Tem nome de Serasa? Tenho. Tem que pagar a conta. Não, 50 pontos. Pode vir. O cara tá com gana, ele quer pagar a conta, ele quer sobreviver. Depende, cara, porque depois que paga a conta também, você já tá ligado, né? Aí aliviou, né, pai? Aliviou, né, papai? Aí já fica mais tranquilo. O esquema é se o cara tem um carnê gigante das Casas Bahia de 10 anos. Loja 100 Casas Mas Bahia. mas você sabe, a Gretchen uma vez falou isso, né? Ela falou assim, que às vezes só motiva a gente viver quando tá com um boleto legal ali pra pagar, né? Não tem um motivo pra viver. Mas o meu conselho é esse para essas pessoas, que elas tenham essa esperança. Eu costumo dizer que tem muita gente viva aqui em cima e tem um monte de esperança morta lá no cemitério, só aguardando o corpinho da pessoa chegar. Então, assim, ter fé, ter confiança que ela vai conseguir, que ela é capaz, ter uma pessoa que possa resgatar essa autoestima dela. Eu busco fazer isso muito com as pessoas. Tem gente que fala assim, Giovana, por que o nome da sua empresa é Rugido da Leoa? Eu falo, porque eu quero resgatar o rugido preço que tá naquela pessoa, sabe? Quando você consegue fazer, você fala, caraca, mano, eu sou foda, eu consigo. Então, é isso que a gente precisa voltar a sentir e ter essa consciência, porque a nossa vida profissional não é só sobre pagar boleto, não é isso. Mas é um lugar que você pode ser diferente. Por exemplo, família. Cara, sua mãe te conhece desde sempre, ela sabe os seus erros desde sempre. Mas a sua carreira, você pode trabalhar uma nova personalidade. Aqui eu falo não. Aqui eu me posiciono. Em casa eu posso ser um banana, mas aqui eu sou diferente, sabe? Aqui eu posso ser essa pessoa. E aí, obviamente, que vem a questão do pertencimento, trabalho, que a gente se sente alguém, de fato. A gente pode realizar nossos sonhos capitalistas, né? Neste mundo que a gente vive. Adoro. Né? É necessário. Mas é necessário acreditar que o sonho ainda vive. Esse é o ponto. O sonho vive, a gente é capaz, é possível. Eu vi pessoas que eu confesso pra você que eu duvidei. Eu fiquei assim, será que você vai conseguir? Mas eu continuei lá e eu tenho Jesus comigo também. Eu falo, Senhor Jesus, se não for por ele, seja por mim, senão vai me envergonhar. E aí, se me envergonhar, vai envergonhar nós dois. Porque o rugido da leoa, o leão é tu. Então, a gente não pode envergonhar o povo. Então, a pessoa vai lá. Consegue. E faz tudo certo. Jesus, né? Mas é isso que eu digo, tem que ter fé e tem que ir atrás. Não pode desistir, sabe? E termina aqui dizendo a minha frase, para você viver, cara, você precisa ter 20 segundos da mais pura coragem. Boa. Queima o barco. Vai e faz. Ai, tô na empresa, eu tô estagnado. Não precisa falar, chefe, eu tô saindo. Não. O chefe tá na reunião falando, a gente vai contar com você em 2026. Você olha e sorri e fala, vai. Outra pessoa. Eu vou sair daqui. E vai seguir, vai fazer, vai estudar, mas ter essa noção. O que você resolve. Agora, esse negócio de, especial pra mim, talvez não seja o melhor caminho aí. E como que a gente encontra você? Como é que a gente redes sociais? Vê o Rugido da Leoa? Vocês podem ver o Rugido da Leoa no Instagram, que é Rugido da Leoa Oficial. No LinkedIn, estou como Giovana Cordeiro, Giovana com E, pelo amor de Deus. Giovana. Se chamar de Gi, nem atende. Eu nem... Não, se colocar Giovana Cordeiro, vai achar a atriz lá da Globo. Aí, por isso que eu até coloquei, eu falei assim, eu vou deixar Rugido, porque aí se a pessoa não achar a Giovana Cordeiro, vai achar pelo menos o Rugido. Boa. Estou no LinkedIn, estou no Instagram, TikTok também estou lá, trazendo novos vídeos, conteúdos, né? A gente falou de comportamento, então o meu planejador tá em surto, que eu tenho que planejar esse ano. Mas o meu executor tá feliz, porque quando esse planejamento terminar, a gente vai poder executar aí tranquilamente. É isso aí. Grandioso. Gostou, fofinho? Foi grandioso. Primeiro,
Primeiro do ano, né? Primeiro do ano em grande estilo. É isso aí. É isso, G. Obrigado pela sua presença. Me deu soluço agora aqui, acredita? Eu sou Lúcio. Deu soluço. Obrigado pela sua presença. Obrigada, gente. Valeu, Gi. Espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo aqui pra aquele seu amigo que precisa mudar a carreira, pra aquele empresário que precisa saber um pouco mais de comportamento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!